Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Jasaras, Floras, Politeia Podcast. Protagonismo feminino. Atriz, cantora ou dançarina? A pergunta é título de uma canção de Flaira Ferro, multiartista pernambucana, com discos gravados, com inserção no cinema e com fôlego invejável para os passos do frevo. Ou seja, Flaira Ferro virada na giraia. É ela a convidada de hoje do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Já aproveito para convidar você para se inscrever nos nossos canais, no YouTube e no Spotify. Flaira, que bom que você está aqui. Bem-vinda! Ai, que delícia estar de frente para essa mulher que sempre foi razão de muita admiração, Estela. Minha professora, atriz, comunicadora. Ave Maria, eu fiquei vendo tu falar aí e eu disse, não, mulher, deixa eu fazer o teu aqui agora, o teu briefing. Mas hoje quem está na Berlinda é você. Multiartista. Te apresentei dessa forma, mas tudo começou nos passos do frevo. Sim, foi. Você menina. Foi, bem pequenininha. Conte essa história. Eu, como uma mini fuliã que nasce, né, em Recife, que é uma cidade tão regada, né, de movimentações culturais, né? Então, eu nasci no período carnavalesco. E quando eu completei 6 anos de idade, eu pedi de presente de aniversário para minha mãe para conhecer o Galo da Madrugada, que eu via na televisão e que achava a coisa mais mágica do mundo, um universo lúdico para a cabeça de qualquer criança, né? Então, ela atendeu esse pedido e ali houve um processo, uma catarse, uma identificação imediata, assim, com a rua, com aquela sinergia, o povo transfigurado, vestidos de outras coisas que não do cotidiano. Então, para mim, aquilo foi um universo muito expansivo, assim. E, na sequência, eu improvisava passos nas ruas com as pessoas dançando. Minha mãe percebia essa facilidade que eu tinha, uma coordenação motora ali que ajudava, né, a imitar os movimentos. E aí, na sequência, ela foi me incentivando a isso. Ela percebeu que eu realmente amava aquela sensação de estar dançando e rolava umas rodinhas ao redor de mim, assim, quando eu começava a improvisar os passos, dançando no carnaval. E foi ali que começou tudo, né? Foi dessa sensibilidade da minha mãe perceber que aquilo era algo que me dava alegria, que ela estimulou. E aí eu comecei a fazer aulas na Escola Municipal de Frevo, com o Nascimento do Passo, na Avenida Norte. Desde então, aí fui me aprimorando e aí fui ganhando concursos de passo, ganhei bolsa para estudar balé em Fátima Freitas. E aí, desde então, comecei a viajar, participar de festivais. E aí conheci o mundo com frevo, né? Rodei por mais de 12 países, assim, indo da Ásia, Europa, América do Norte. Dançando. Tudo com frevo, dançando, unida, né, a uma época onde as políticas públicas estavam voltadas e dedicadas a essa nova imagem do Brasil, que não precisava ser só samba e futebol, mas tinha ali um cuidado, né, nos governos ali de 2000 a 2006. Foi um período muito próspero, assim, de viagens, participando das feiras internacionais de turismo pelo mundo. Então, foi um momento que eu me vi ali nesse processo de entender que a dança podia ser uma profissão. E tinha, né, como grande mentor, assim, inspirador, a minha Beyoncé, eu digo pro povo, a minha Beyoncé era Antônio Nóbrega, né? Ele era aquela figura que tinha aquela excelência, né, enquanto dançarino, enquanto cantor. Multiartista como você. Pois é. Pernambucaníssimo como você. Exato. E com quem você trabalhou uma época. E com quem eu trabalhei, porque ele também foi aluno de Nascimento do Passo, então foi através do frevo que eu conheci Nóbrega. Eu dançava as músicas dele nas aulas, nas apresentações de fim de ano.
nos festivais que eu participava de Joinville, as versões dele cantando Chapéu de Sol, cantando a Chegança, né? Aquele caboclinho maravilhoso dele com Wilson Freire. Enfim, ele era minha musa. E aí eu... alguns anos depois fui morar em São Paulo a convite dele e da companheira dele também, artista Rosane Almeida. Fui morar em São Paulo, trabalhei no Brincante e ali nasceu de forma mais objetiva assim a minha versão Flaira cantora, compositora. E desde então fui entendendo que a minha vida ia passear por esses caminhos aí. Agora, estou imaginando que foi antes da sua ida para São Paulo, você me corrija se eu estiver errada. Antes dessa ida para São Paulo, teve o curso de jornalismo. Isso. Foi logo quando eu terminei a faculdade que eu me vi sem perspectiva de trabalhar como jornalista, porque eu gostava mais da cena do que da notícia. Então eu não tinha, eu percebia que eu gostava de transcender a realidade. Eu tinha uma necessidade constante de transcender o cotidiano e o que eu via como proposta de emprego e trabalho do mundo jornalístico eram coisas muito já estabelecidas aqui, no que está acontecendo agora. E aí eu tinha necessidade do sonho muito grande. E eu percebi que eu não ia conseguir trabalhar assim como jornalista, mas a faculdade em si foi fundamental para eu entender o que é a comunicação social também, né? Quais são os caminhos de construção de uma ideia, de um texto, como você se apresentar num lugar, né? Coisas assim que parecem bestas, mas ao longo da vida de um artista facilitam, assim, sabe? Escrever um edital, saber fazer, ter um raciocínio, assim, direto, né? Isso, de alguma forma, acho que acabou indo até para as minhas composições, né? Essa prática ali nos anos de estudante de jornalismo. Você se descobriu uma compositora quando? Olha, a composição, para mim, ela nasce de um processo de terapia mesmo. É terapêutico, é um processo terapêutico, a escrita terapêutica. Eu até hoje, assim, eu converso com compositores que compõem por encomenda, né? E eu vejo, assim, que eu não sou esse tipo de compositora, assim. Para mim, a composição, ela tem que mexer por dentro, e tem que fazer um sentido muito grande no quesito de que eu entendo que a música, a dança, a arte de um modo geral, ela precisa para mim ser uma ponte de aprimoramento da minha humanidade. Então, por isso que é muito difícil para mim trabalhar por encomenda ou por gravadoras, assim, eu opto mesmo um caminho de vida autônomo e independente para não perder, de fato, essa liberdade de entender que a arte, ela não pode ser uma demanda para mim, ela vai perdendo o sentido se ela for virando mais um carimbo de entretenimento, né? Isso para mim não faz sentido. Então, a composição para mim nasceu desse lugar. Sua relação com a arte, sobretudo com a arte que você faz, você diria que é uma relação visceral? Completamente, porque é muita sede de alma, né, que está por dentro, né? Eu sou uma pessoa que tenho que lidar constantemente com um sentimento inconformado, né? Eu olho para a vida, eu olho para os caminhos históricos que a gente foi e as escolhas que a gente foi fazendo enquanto humanidade, e existe uma inquietação profunda dentro de mim sobre tudo. Então eu preciso dar vazão a essas inquietações e também ao meu estado de tesão pela vida, através da criação. Por isso que eu entendi, eu preciso criar. Isso vai me trazer sanidade, isso vai me ajudar a atravessar essa experiência terrena aqui, né? Então, você quer equilíbrio ou você quer desequilíbrio? Depende do lugar, do referencial. Eu quero que as estruturas entrem em desequilíbrio, porque são estruturas que desequilibram aquilo que há de mais vital na vida, que é
a própria natureza, a essência da natureza da gente, né? A gente não está aqui para virar máquina, a gente não está aqui para reproduzir tabelas, para ser o que dizem que a gente tem que ser, né? A gente está aqui por um processo que nem eu sei porquê, mas a gente tem que ter um movimento maior do que esse que é proposto pela sociedade atual, patriarcal, sistêmica, muita coisa que não dá para a gente achar normal, né? Eu não consigo achar normal a rua ser priorizada para os carros do que para as pessoas. Não dá para ser normal ir para um hospital e o alimento que dá no hospital é enlatado, é industrializado. Não dá para achar normal que o padrão, que a beleza de uma mulher é ela se cirurgiar inteira, um monte de plásticas e um processo de inaceitação do tempo atravessando nosso do corpo. Do tempo, do corpo. Do corpo. Não dá para achar normal ligar uma televisão e ver que as notícias, as violências, elas ganham protagonismo no tempo de vida que a gente assiste aquilo. Não dá para achar normal um monte de coisa. Então, essa inquietude, né, essa irritabilidade que existe nesse inconformismo move muito do meu desejo pela saúde, pela vida, né? Tem até uma música que eu compus com Chico César que fala disso. Eu vou para onde a vida está. Não adianta querer que eu me apague, que a esperança acabe, que eu perca a vontade de sonhar. Eu vou para onde a vida está. Mesmo que o mundo derreta, desabe, o amor me cabe. Gente de verdade vem para humanizar. Porque esse projeto de vida genocida quer me ver parada, sem poder de nada, sem força de reação. Mas o calor do meu corpo incendeia a mente, o espírito, o sexo, o ser complexo, o coração. Eu vou para onde a vida está. E aí é um pouco por aí a filosofia do caminho. Como e quando foi o seu encontro com Chico César? Olha, teve um primeiro foi um belo encontro. Teve um primeiro encontro aos 16 anos, quando eu fui dançar frevo com Spock, no mesmo evento que ele participou. E eu acho que esse foi no Rio de Janeiro. Eu não lembro o nome do evento, mas era algum evento de cultura. E ali a gente se conheceu no camarim rapidamente, mas ele me conheceu como passista. Passados os anos, eu lancei uma canção, Coisa Mais Bonita, que falava sobre o prazer feminino, a importância da mulher se conhecer, do orgasmo, da vida. E aí ele comentou mandou uma mensagem para mim pelo Instagram. E ali foi um primeiro encontro, assim, né, virtual, da gente se conhecer. E depois, pessoalmente, eu vim encontrar ele na casa de Juliana Holanda, através dos encontros que a gente foi fazendo, do que seria a Reverbo depois, né, que eram vários cantautores, né, na casa de Juliano, chamo Juliano de Dodó, e lá Chico César foi para a casa de Juliano, e ali a gente se apresentou canções para ele, cantou, e ele convidou a gente para participar de um show que ele foi fazer em Boa Viagem, num bar, e aí ali a gente começou assim a conversar mais, a se interessar mais um pelo outro, a querer entender o que é que pensava, como que compunha. Aí depois eu fui para São Paulo, aí fui na casa dele, a gente compôs um frevo, que foi o Ele Não, eu acho que era Ele Não, na época do Ele Não. Compomos um primeiro frevo e depois aí ele me chamou para participar do disco dele, cantando uma faixa cruviana, que era o disco O Amor é um Ato Revolucionário. Eu chamei ele para participar do meu disco, depois a gente foi compondo, e aí eu lancei uma composição nossa, e por aí segue. É um amor danado e uma admiração muito grande. Você falou na música Coisa Mais Bonita que ganhou um clipe que viralizou na internet, né? Que é exatamente essa música que fala aí do prazer feminino, do empoderamento da sexualidade e essa coisa toda. Você fez ou faz uma leitura desse clipe, da maneira como ele viralizou, de como ele repercutiu?
é de se esperar, né, que numa sociedade profundamente machista, sexista, patriarcal, que oprime o prazer da mulher, que oprime a voz da gente enquanto mulheres, é de se esperar que qualquer coisa que vá contra isso vai causar um rebuliço. Então eu tinha consciência de que eu estava tocando num assunto que é um tabu, que é um problema ainda, que a gente vai precisar de muito tempo para elaborar essa liberdade da mulher de fato, né? Porque isso, na verdade, é um desejo utópico e que precisa ser incessantemente buscado. Mas a verdade é que aí continuamos, né, sendo vítimas de infinitas violências. E quando eu lancei esse clipe, eu tinha consciência de que eu estava tocando numa ferida, mas assim como tantas outras que tocaram nessas feridas, de ferida em ferida que a gente vai tocando, o debate vai vindo para a superfície. Sim. E a consciência vai se expandindo e a gente vai ocupando os lugares. Então eu sabia que eu era mais uma formiguinha a serviço dessa construção de um mundo mais justo, né? Mais possível de ser vivido, ainda que falte tanto, ainda que a gente se dilacere com as Julietas, né? Se dilacere com as Marielles. Mas é isso, a luta tem que Você seguir. falou que ia chorar, eu choro. Eu choro daqui a pouco. Flaira, quero voltar um pouquinho assim mais para o início da tua carreira, que é o momento em que você sai do Recife, vai para São Paulo. Você disse que foi trabalhar lá no Espaço Brincante com Antônio Carlos Nóbrega, já falou da sua admiração por ele. Quanto tempo você fica lá em São Paulo e por que você decidiu voltar? Eu passei 5 anos lá e eu senti que tinha fechado um ciclo, né, assim, num processo de autoobservação, porque lá eu participei de 3 espetáculos, circulações. Eu tinha ido para trabalhar num espetáculo chamado Amado, que era baseado na obra de Jorge Amado, no centenário dele, em 2012. E aí a gente aprovou várias circulações nos SESIs, SESCs de lá. E a minha ideia era ir para passar 1 ano só, voltar trabalhando nesse espetáculo. Mas aí foi tão fértil e tão próspero o encontro no Instituto Brincante com outros artistas, né, com outras formas de viver a arte, de trabalhar com a arte de uma forma até mais estruturada, assim, a gente trabalhava com carteira assinada, né, tinha patrocínios, então eu conheci uma realidade do ser artista que foi muito profissionalizadora, né, a partir dali eu era isso, assim, a gente, para a preparação dos espetáculos de Nóbrega, a gente fazia aula de circo, de teatro, de dança, de música, de percussão, de canto. Então, tudo aquilo foi um universo tão fértil que aí eu fui ficando mais, mas depois de 5 anos, depois de ter rodado com alguns espetáculos, o próprio Instituto estava em transição e eu também fui percebendo que era hora de voltar, assim, sentia que eu não me via envelhecendo em São Paulo, assim, eu não conseguia olhar a cidade de São Paulo compatível com a minha busca enquanto ser humano também, assim, eu precisava do mar, precisava da família, da natureza. Fui me entendendo uma pessoa muito interessada por filosofia, né? Fui entendendo minha natureza filosófica, existencial, idealista também, e que o ambiente em que a gente está inserido, ele diz muito sobre que tipo de reflexões a gente vai desenvolvendo, né? Então, eu senti que Recife era importante para mim, assim, voltar. Mas eu gosto de escutar os ciclos, também não sou essa apegada aí, não, sabe? Acho que se tiver de ir para um outro lugar, eu irei também. Sua carreira hoje é totalmente gerenciada a partir do Recife? Sim, aqui é minha base, né? Eu tenho um trabalho junto com Cibele Marques, que é minha produtora, e é daqui que eu vou para todos os lugares. Daqui eu fiz uma turnê, né, na Europa o ano passado, uma turnê de 2 meses, mais de 30 shows, circulando em 6 países, assim, foi tudo organizado, gerenciado daqui. Assim como as viagens, os shows que eu faço, as produções de disco, os editais que a gente se inscreve. Teve um pequeno hiato aí de 1 ano, né, que eu
gestei, né, pari meu filho Dom, e ele nasceu em João Pessoa. E aí eu passei o primeiro ano de vida dele em João Pessoa, mas por um retiro também, sabe? Uhum. Senti que foi importante um processo de me retirar do meu meio conhecido, de mergulhar nessa experiência de uma forma bem radical, profunda, sincera, né? E agora, né, eu retornei depois desse um ano lá, voltei de novo para cá. Você tem 3 álbuns, um quarto sendo gestado para ser lançado esse ano. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um desses trabalhos, desses álbuns, e aí a gente pode ir até por ordem cronológica. Começa ali em 2015, Isso. né, que é o primeiro, e aí você vai falando desses trabalhos. Sim. O primeiro álbum foi Cordões Umbilicais, em 2015, que eu estava em São Paulo, e esse álbum ele nasceu desse caminho de encontro com essa solidão, né? Com esse deslocamento, né? Do ser que sai da sua terra de origem, vai para uma outra cidade. E ali eu fiquei, me perguntava, né? Sobre os afetos, sobre o que me conectava ao amor pelas coisas. E minha mãe, que ela é parteira, mas ela é ginecologista, obstetra, me vinha muito na cabeça, né? Assim, as cenas de eu assistindo os partos dela. Então, foi nascendo esses cordões umbilicais. Então, esse primeiro álbum, ele tinha muito esse caminho existencial do despertar de uma consciência para esses caminhos de dentro, né? De um desejo profundo de me entender no mundo ali com os 20 anos. Tem canção ali que eu compus com 18, dos 18 aos 21, 22. Então estava muito nesse despertar, né? Assim, o que é a vida, por que estamos aqui, para onde eu vou, de onde eu vim. E isso foi a cara desse primeiro disco. Tanto que no encarte tinha foto da minha família, foto do meu sobrinho, foto de partos, umbigo. A capa do disco é um umbigo com a projeção de uma estrada. Depois, o Virada na Giraia já nasceu 4 anos depois, ali em 2019, que aí já eram outras questões que estavam ali abraçando os meus pensamentos, que era exatamente se despertar da mulher, né? Da mulher no mundo. O que é... O primeiro álbum eu estava ali dizendo o que eu sentia. E o segundo álbum era um pouco assim, o que aconteceu depois que eu disse o que eu sentia, né? E aí eu fui perceber, né, todas essas diferenças de falar o que você pensa sendo mulher ou sendo um homem, de falar o que você sente sendo mulher, dessa questão da mulher com o chácara laríngico, né? A garganta, quantas de nós sentimos um arranhado aqui por não conseguirmos expressar a nossa verdade, né? Então foi vindo uma raiva canalizada nesse disco de uma forma propositiva, chamando a gente para reagir a isso. Então esse segundo disco tinha essa cor laranja, assim, essa força do fogo, né, do despertar dessa mulher que quer sim se afirmar e que quer ter direito a sentir a vida com prazer. Depois o Aua nasceu em 2023, ali 4 anos depois. Esses 2 primeiros autorais. Todos autorais, todos mesmo assim de mergulhos, né? E aí o terceiro já foi em parceria com Clara Coelho, que também é uma grande artista, uma amigona, terapeuta também, uma curandeira. E a gente se conectou na pandemia. Eu acompanhava os trabalhos dela pela internet, ela acompanhava os meus, a gente se conectou virtualmente, a princípio, no início, compomos o disco inteiro à distância, virtualmente. E aí foi quase toda a distância, foi bem um marco ali da pandemia mesmo, né? E aí já foi um outro disco, era um disco buscando acalanto, né? A gente estava atravessando um momento punk, desafiador, de mortes, de tudo que a gente viu, né? Aqueles enterros, aquelas imagens, era tão desolador, tão devastador perceber que aquilo era real e que não era uma série do Netflix, era a vida mesmo acontecendo, assim, que
eu e Clara, a gente via assim, como que a gente vai encarar esse processo de destruição, né? E ali vinha muito o desejo de voltar, né? De lembrar, resgata lá o sentido mesmo, o que estamos fazendo aqui, que escolhas levaram a gente a cair nesse caminho tão desumano de desmatamento, de desconexão com a natureza, com as águas da vida, com as águas de dentro. Foi daí o nome do disco também, Awa, né? Que foi a primeira palavra que eu falei, que era água. E então é um disco de alento, é um disco de canções que falam do passarinho, que falam da flor, que falam do banho-maria, do tempo de contemplar os sonhos estendidos no varal, né? De se deslocar um pouco, né? O tempo, o espaço dessa lógica produtivista e acelerada, né? Um tempo do desacelerar. Esse disco é um convite a isso. E esse próximo trabalho, ele é o próximo. Ele é o próximo. Tomara que chegue logo, né? A gente já sabe que vai ser esse ano, mas tomara que não demore muito. Olha só, algumas composições suas, elas têm um lugar de fala feminino ou feminista, se você preferir. Claro, sim. Você acha que você fala por uma geração específica de mulheres ou é uma fala mais aberta? Com certeza, eu reflito a minha geração, né? Com certeza, eu estou embebida dos assuntos que estão na pauta hoje, mas que são assuntos antigos, né? Que vêm de movimentos feministas seculares aí, né? E de mulheres que resistem, apesar né? Das Carolinas de Jesus, das Chiquinhas Gonzaga, essas figuras que atravessam o tempo, né? E que permitem que a gente continue aqui buscando esse lugar de fala e segurar um microfone, entender que ele pode ser uma ferramenta de conscientização, né? Uma ferramenta política. Então, eu sinto que eu sou a continuação da luta dessas mulheres, a continuação da vida de minha mãe, de minha avó, das minhas bisavós, né? E sou também o reflexo dessa juventude, dessas mulheres que não estão mais aceitando esses papéis, né? De submissão ou de marionetes e fantoches de uma estrutura cruel, né? Então, acho que não tem como separar, né? E acho que o que estou fazendo também está motivando as gerações seguintes, né? Porque a gente nunca está isolado, a gente é interdependente, conectado, né? E a atriz? Porque eu abri essa nossa conversa falando que você tinha inserção no cinema e... Isso. E eu queria que você falasse um pouco da atriz. A atriz, eu acho que hoje em dia ela é a que menos está nesse campo do teatro, do cinema, assim. Acho que a atriz ela é um recurso interno que eu tenho para quando eu preciso me transfigurar dessa realidade. Essa atriz entra e me ajuda a compor, sabe? A atriz entra e me ajuda a pensar os figurinos. A atriz entra e me ajuda a num dia que eu não tô legal, perceber que eu posso usar isso a serviço do próprio show, né? A atriz, ela entra nesses lugares, assim, essa força que o teatro tem de subverter a lógica do cotidiano, isso é onde eu sinto que a atriz, o ato de atuar me ajuda, assim, a deslocar, né, a vida pequena ali dos problemas da cozinha, da louça, da mãe, do tio, da notícia, né? A atriz me ajuda a criar essa levitação de tudo e o que é que a gente vai criar com isso, né? Então, acho que a atriz, ela hoje está atuando aí, mas eu estou a postos para convites e para projetos que eu sinto que façam sentido para atuar. Você falou no coletivo Reverbo, falou de raspão em algum momento aqui da nossa conversa. Isso. É uma experiência bem interessante. Muito. E eu queria que você falasse um pouco sobre ela e dizendo se você continua integrada ao coletivo. Sim, continuo.
A Reverbo é essa mostra, né, de música autoral que foi idealizada por Juliana Holanda e Mary Lemos. Eles dois sediaram em muitos encontros nas casas deles, rodas de cantautores, e a gente ia conversando. Antes deles mesmo, já existiam encontros entre vários artistas aqui em Recife e também no interior do estado, que faziam esses encontros para se ouvirem, né? Vamos se ouvir, o que é que tu tá compondo? Me mostra o que é que tu estás fazendo. Vamos fazer uma parceria. Então, existia já um desejo que estava surgindo, assim, nos bastidores das canções dos artistas, e que eu acho que Juliano e Mary, eles tiveram a sacada, né, de fazer disso um movimento, uma liga ali, começavam a reunir na casa deles essas figuras que eles iam conhecendo nas andanças, né, pelo estado. E a partir disso, hoje acho que o coletivo está com, não sei se 30 ou quase isso, cantautores todas as regiões do estado, da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão, da região metropolitana, da capital. Mas só Pernambuco não, né? Só Pernambuco. Só Pernambuco. E eu acho que é um movimento fundamental de unir. Eu acho que a palavra união, né, ela é muito subversiva para o tempo em que a gente vive, que estimula demais a competição, que estimula demais os desafetos, as comparações, né? Então, você poder criar um ambiente, ou pelo menos exercitar um ambiente onde a tentativa realmente seja a de unir, a de aprender a escutar o outro, a de sentar, de trocar, de conversar, e de entender que junto a gente vai mais longe, né? Eu acho que isso é um pouco da filosofia da Reverb, é o que me interessa também nesse coletivo, assim, distrair um pouco dessa lógica da competição e da comparação que é tão terrível, tão nociva para a mente de um artista, né? É tão prejudicial para a cabeça, assim. Eu vejo vários casos e artistas que se espelham muito nesse modelo da indústria, do single, do hit, e que se desconectam profundamente do que elas têm de essencial, que é a veia criativa, que é, a pulsão da vida, né? Então, eu acho muito importante, eu acho que é um ato de resistência esse coletivo, e eu tenho muito orgulho de fazer parte. Para a gente terminar, um pedacinho aqui eu trouxe da composição Revolver, que é do álbum Virada na Giraia, né? Que esse pedacinho é o seguinte: no contra-ataque da guerra, arte. É isso. Tem que ser, né? Tem uma frase que eu gosto tanto, eu não sei de quem é, dessas frases que a gente vê na internet soltas, e que diz: numa sociedade sem cultura, a violência vira espetáculo. E eu acho que é muito sobre isso que a gente tem que fazer arte, porque a gente precisa canalizar os atravessamentos, a gente precisa canalizar as dores, a gente precisa canalizar e levar para o campo da ideia que vai justificar novas ações, porque é pelo nível invisível, é pela consciência, é pelo espírito que a gente materializa outras realidades. Então, a arte, ela é esse campo imaterial e que traz a materialidade a partir de uma nova consciência. Então, eu acho que não existe arma mais poderosa do que a gente ir direto no ponto, que é a consciência, sabe? E a partir disso a gente vai colhendo novos seres humanos, novas posturas, condutas. Uma sociedade com arte é uma sociedade com saúde. Obrigadíssima mais uma vez. Por hoje é só, mas depois você volta. E a gente para também, porque Dom está ali fora esperando a mãe. Obrigada. Eu que agradeço, Estela. Muito bom conversar contigo. Bom trabalho aí nesse 2024, né? Nesse novo projeto seu, esse novo álbum que vem por aí. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro, e não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir.
Equipe técnica deste episódio. Apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.